Bem-vindos mais uma vez a um novo episódio da Casa do Sobrenatural. Na história de hoje, você vai descobrir que o paranormal pode se esconder onde menos se espera, aguardando o momento perfeito. Rita era uma mulher de vida modesta, por volta de seus 30 anos de idade. Ela ainda morava no mesmo cubículo que alugou na época da faculdade e já tinha se acostumado com o som dos carros passando na rodoviária logo abaixo da janela do seu quarto. Rita era uma artista, mas sempre ficava em dúvida de qual foco seguir. Afinal, eram tantos, ela era ótima desenhando, pintando, fazendo esculturas e com artesanato em geral. A faculdade só fez surgirem ainda mais opções. Resumindo, ela fazia de tudo um pouco. Pintava quadros quando estava inspirada, fazia ilustrações quando queria se desafiar e no tempo livre focava no artesanato em geral. A vida era corrida, mas Rita adorava essa adrenalina toda. O pequeno estúdio era como se fosse outro mundo. Quando ela entrava lá, sempre vinha alguma ideia nova. Pelo menos era o que costumava acontecer. Porém, ultimamente, nenhuma ideia nova vinha à sua cabeça. Geralmente, ela se vira procrastinando pela casa, observando os carros na rodoviária ou assistindo algo na televisão. Passou a perder prazos de ilustrações e ninguém mais queria comprar os seus quadros, suas esculturas. Sempre saíam com alguma falha. Pouco tempo depois, sua mãe, Marta, faleceu. Rita e sua mãe já estavam distantes fazia anos. A infância com a mãe tinha sido muito difícil. Marta sofria de alguns distúrbios psiquiátricos e frequentemente batia na filha. E por isso, assim que alcançou a maioridade, Rita saiu de casa e nunca mais entrou em contato com a mãe. Agora, com a mãe morta, ela se culpava. Por mais que tenha sofrido com a mãe, tinha sido ela quem a ensinou a esculpir. A paixão de Marta era a carpintaria. A filha nunca se interessou muito. Ela amava fazer móveis por conta própria. Rita foi a um enterro. Porém, se 10 pessoas apareceram, foi muito. Mas ela não estava surpresa. A família sempre se manteve isolada, até mesmo dos vizinhos. Após o enterro, veio papelada depois de papelada. A mãe tinha deixado tanta coisa para resolver que Rita mal conseguia dormir. Após adiantar parte da papelada, ela percebeu a chave da casa onde a mãe morava, a mesma que moraram no passado. Ao perceber que não conseguia trabalhar com tanta coisa na cabeça, a artista foi até a casa. A intenção era vender alguns dos móveis ou até a casa para conseguir uma grana. Rita foi com sua moto até a casa e parou ao lado da porta. A casa parecia deslocada das demais da rua. Era a única com a madeira podre e a pintura quase totalmente descascada. Rita abriu a porta e já sentiu um cheiro forte de mofo. A casa estava repleta de mofo. Haviam indícios de umidade em diversos pontos da parede e do teto, e as luzes piscavam de tempos em tempos.
A residência estava infestada de mariposas. Rita começou a checar cômodo por cômodo para avaliar se tinha algo que dava para salvar, já que a casa não conseguiria reformar tão cedo. Ela entrou e encontrou uma mesa entalhada pela mãe, um par de cadeiras, um candelabro. Tudo precisava de uma restauração, mesmo que pequena, porém dariam um bom dinheiro. Ela foi de cômodo em cômodo e separou o que daria para restaurar. Enquanto subia para o segundo andar, aproveitou para chamar um pequeno caminhão de mudança para levar tudo para um depósito que tinha próximo de sua casa. A situação no segundo andar estava deplorável. Parecia ter uma nuvem de mariposas no teto e os móveis estavam todos podres, molhados e mofados. Até que encontrou uma lona tampando alguma coisa no quarto da mãe. Era quase impossível respirar lá dentro. Ela retirou a lona e debaixo havia um espelho de corpo com extremidades de madeira entalhada. A peça era linda, porém o vidro estava pintado com tinta preta. Mas, para Rita, isso era fácil de resolver. Ela saiu da casa e, depois de deixar o restante dos móveis para o depósito, levou o espelho para o ateliê em sua residência. Semanas se passaram e, após vender alguns dos móveis do depósito, Rita decidiu focar no espelho. Retirou a lona do espelho e começou a remover a tinta. Demorou algumas horas. Parecia que tinham passado várias camadas de tintas. Já era noite quando ela terminou. Trancou o estúdio e foi para a cama. Era madrugada quando Rita acordou com o som de um alarme de carro vindo da rodoviária. A porta do estúdio estava aberta, assim como a janela do quarto. Rita pulou assustada da cama. Tentou ligar o interruptor. Aparentemente sua casa estava sem luz. Ela pegou uma régua de metal grande que estava escorada no guarda-roupa e foi conferir cômodo por cômodo. Não encontrou ninguém. Faltava apenas o ateliê. Ela entrou e o espelho estava descoberto. A lona que o estava cobrindo havia caído. O cômodo estava gelado, porém o ar-condicionado não deveria estar funcionando. As telas para pintura estavam todas caídas e baldes de tinta vermelha que pretendia usar nas extremidades do espelho estavam derramados. Havia uma imensa poça vermelha no cômodo. Rita pegou a lona e seguiu para cobrir o espelho, porém, ao se aproximar, tinha algo errado. O rosto refletido no espelho parecia diferente do dela de alguma forma. Ela largou a lona e recuou assustada, indo até o espelho do banheiro, porém, por alguma razão, o espelho estava completamente estilhaçado sobre a pia. Rita voltou correndo para o ateliê e, ao se aproximar assustada do espelho, seu reflexo estava normal. Cobriu ele novamente e, após checar se tudo estava trancado, voltou a dormir. A semana se seguiu como de costume. Decidiu trabalhar nos quadros não terminados que não tinham sido destruídos no incidente do ateliê e deu um tempo do espelho. Aparentemente a queda de luz foi completa e então o ar-condicionado deveria estar com algum problema.
Então ela o trocou, assim como o espelho do banheiro. A primeira coisa que ela fez após trocar foi checar o reflexo e pôde respirar aliviada. Conseguiu terminar alguns dos quadros, mas não conseguiu muito por eles. Após os concertos, a situação financeira de Rita estava complicada e ela decidiu focar no espelho. Assim, ela conseguiria um dinheiro e se livraria dele. Ela trabalhava de forma rápida e durante a tarde decidiu fazer uma pausa e sair para tomar um ar. Havia se afastado alguns quarteirões quando recebeu uma ligação de que tinham visto uma mulher dentro de sua casa. Essa mulher se parecia um pouco com Rita e queriam saber se era uma parente. Ela voltou assustada, porém não tinha ninguém em sua casa. E mais uma vez, a lona do espelho estava caída. Cobriu novamente o espelho e, como estava nervosa, decidiu dormir fora. Porém, não conseguia achar a carteira. E enquanto procurava, a luz começou a piscar e o aparelho de ar-condicionado ligou uma vez mais. O ar ficou gelado em pouco tempo. Checou a porta para deixar o apartamento, mas ela estava trancada. Ela não conseguia achar as chaves. Foi para o banheiro e se trancou. Olhou para o espelho e novamente tinha algo de estranho. O rosto parecia o mesmo, mas no reflexo ela tinha um cabelo preso e um sorriso perturbador. Parecia olhar para Rita, mesmo quando ela desviava o olhar. Foi quando ela encarou o reflexo e o espelho estourou. Um dos cacos de vidro perfurou o rosto dela. Ela removeu com cuidado, mas estava sangrando. Precisava sair. Saiu do banheiro. A porta do ateliê estava aberta e pôde ver uma mulher passando lá dentro. A mesma do reflexo. Ela correu para dentro. O espelho estava descoberto. Pegou a régua de metal ao lado da porta e se aproximou do espelho para quebrá-lo. Foi quando uma mão enrugada saiu do espelho e agarrou o seu pescoço, a puxando. Rita abriu os olhos e a mulher estava logo à sua frente, mas estava igual a ela, até mesmo o corte na bochecha por conta do espelho. Era tudo igual. Tentou ir para cima da mulher, porém bateu em alguma coisa. Ao redor dela só tinha escuridão e inúmeras figuras vagavam sem rumo. A única visão era do ateliê. Ela percebeu que estava dentro do espelho. Bateu e bateu novamente, sem resultado. A mulher no ateliê sorriu, molhou os dedos no sangue dos ferimentos e passou nos lábios. Prendeu o cabelo e, sorrindo, pegou a lona, cobriu o espelho, deixando Rita no completo breu. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima na Casa do Sobrenatural.